Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar sobre o universo feminino, que é um universo maravilhoso, e para isso eu trouxe a Gabriela Cordioli, que é terapeuta desse universo feminino, do prazer feminino. Bem-vinda, Gabi. Obrigada. Sempre um prazer ter você aqui. Um prazer gigante, né? Agradeço muito pelo convite, muito especial, para estar falando desse tema que é tão caro na minha vida. É verdade. Assim, quem é mulher sabe o que é isso, quem é homem também, porque convive com as mulheres, né? Sim. E sabe o quanto que é importante a mulher ter esse equilíbrio de energia, de força, né, Gabi? Essa alegria de viver, o quanto que é importante isso. Não é só para as mulheres, é para família, né? Para os relacionamentos profissionais, afetivos. Estou certa, Gabi? Total, né, Zigrid? Por quê? Quando a gente começa a transbordar essa energia, começa a se conectar com a nossa potência feminina, a gente começa a transformar as nossas relações, né? Uma coisa muito importante que eu tenho falado bastante nas redes sociais, né, e trabalhado com as mulheres que eu venho acompanhando ao longo do meu trabalho, é que quanto mais a gente está conectado com a nossa potência feminina, mais a gente consegue modificar o nosso ambiente, as nossas relações, porque muito mais do que o nosso fazer, o que a gente tem para entregar para o mundo é essa energia que o mundo está precisando, né, Zigrid? É verdade. Como está em desequilíbrio essa energia. Exatamente. Isso é porque eu sempre gosto de trazer esse tema aqui e a Gabriela, ela é como ninguém, ela é especialista e realmente ela trabalha muito profundamente esse tema. Porque hoje em dia, devido à própria necessidade, o mercado de trabalho, às vezes a mulher ela se coloca numa condição muito masculina, da energia do yang, da força, do fazer, e isso dá um desequilíbrio para a mulher que acaba prejudicando ela principalmente, mas todo o entorno. Chega até fisicamente a alterar, não é isso, Gabi? Exatamente. Quanto mais, o que acontece? A gente vive num mundo hoje polarizado para a energia masculina, porque a gente vive em uma sociedade patriarcal, em uma sociedade capitalista, que tudo que prepondera é competição, é o racional sobre o emocional, e aí nesse contexto nós mulheres fomos nos tornando muito masculinizadas, exatamente para conseguir estar nesse mundo, né? Para competir. Sobreviver. Exatamente, sobreviver, né? E entramos nessa competição. E aí nos desconectamos dessa energia feminina. O que acontece? Quanto mais masculinizada eu começo a ficar, muito racional, muito meta, né? Eu brinco que é o modo tarefeiro, a gente entra, já acorda com uma lista de tarefa na cabeça, assim, o que eu preciso fazer hoje? E a gente se desconecta das nossas emoções. Dominar o mundo. Exatamente. Preciso. E a gente faz isso como se fosse um robô, né? Se desconectando das nossas emoções, do nosso sentir, do nosso corpo, do nosso prazer. Quanto mais a gente entra nesse modo testosteronizado, masculinizado, mais o nosso corpo começa a produzir hormônios masculinos. Falo porque eu já fui, né? Eu tive inclusive síndrome do ovário policístico em função de estar produzindo muito hormônio masculino, porque eu estava muito masculinizada. E aí quando o corpo feminino começa a produzir mais hormônio masculino do que feminino, a gente começa a levar mais sangue para o cérebro e aí entramos num ciclo, né, de nos tornarmos mais racionais e aí vamos ficando irritadas, desvitalizadas, cansadas, sem energia de vida, porque a gente mal-humoradas. não tá mal-humoradas, competitivas, Sim. raivosas, porque a gente está desconectada da nossa potência feminina. Né? Isso é isso vai perfeito. alterando, inclusive, o corpo. Então, o estresse nas mulheres. Teve uma pesquisa realizada pelo Instituto Mafre no ano de 2019 e que aponta que 61,1% das mulheres brasileiras sofrem de estresse moderado a elevado no dia a dia. Acredito. É a maioria da população das mulheres, né, brasileiras. Então, assim, isso é um grande alerta, né? E aí, claro, eu, né, acredito, e aí, claro, o meu trabalho também é em cima disso, né, de que é retornando para esse ambiente interno, né, onde floresce essa energia feminina, que a gente pode reescrever essa história, né, e começar a viver de uma forma diferente. E assim, Gabi, ano passado eu já comecei uma mudança, já há um certo tempo, mas de vez em quando é uma coisa que é tão automática que existem pessoas, gente, nós não estamos falando de gênero, Sim, nós estamos falando de energia masculina e feminina que todos têm.
O homem também tem energia feminina, assim como nós Exatamente. também temos energia masculina. O problema é quando isso está num desequilíbrio, que o normal não é que eu tenha mais energia masculina do que feminina. Não é isso? Exatamente. É porque assim. Quando há um excesso, a gente perde a nossa força. Isso. Porque o que, que acontece? Nós mulheres, né? Assim eu acredito, é a base do que eu estudo, né? Somos representantes dessa energia feminina. Por quê? Yin e Yang, Yin feminino e Yang masculino, são energias opostas complementares, né? E o mundo, nós precisamos dessas duas energias para estar funcionando no mundo, né? Acontece que nós, mulheres, somos representantes dessa energia feminina. O que, que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente não lance mão do nosso masculino, pelo contrário. Só que o que deveria liderar, porque é o que o nosso corpo, né, biologicamente, inclusive, é a nossa pede. Potência. Exatamente, é a nossa potência, é a intuição, é a emoção, né? É muito mais sensibilidade, acolhimento, nutrição, amorosidade. Deveria ser, o que deveria liderar na nossa vida enquanto mulheres é a energia feminina. E aí o nosso masculino apoiando esse feminino, porque o feminino expande. E aí, claro, o masculino é o que dá limites e a gente precisa desses limites para conseguir expandir. Então é uma dança entre feminino e masculino. E aí no nosso caso, o que acontece é que nesse histórico de masculinização, o que está liderando é o masculino, só que a gente já vive aí um mundo extremamente masculinizado. E a gente perde a nossa força. Exatamente. E aí a gente perde também de entregar aquilo que o mundo está precisando. Porque o que ficou claro, inclusive agora nessa pandemia, né, o que o mundo precisou e o que está ajudando as pessoas a superarem é a conexão com o feminino, com o sentir, né? Quantas pessoas tiveram crise de ansiedade? A ansiedade é uma resistência ao meu sentir. Quantas pessoas sofreram com as emoções agora na pandemia? Mas por quê? Porque a gente vive num mundo em que todo esse universo do feminino, ele é menosprezado. E agora veio à tona a importância do acolhimento, né? Do sentir, do se conectar com as suas emoções, né? Do silenciar, do não estar tão para fora, estar mais para dentro, né? Tudo isso que é a energia feminina. E a questão da dor, né? Quando a mulher ela tem essa coisa do arquétipo do guerreiro, do lutador, da força, bem colérico, de ir, fazer acontecer, ela tem isso mais forte, então ela já teria uma tendência a ter essa energia mais forte. Quando ela não, o tempo todo tem que estar buscando equilibrar o outro lado, isso dá uma descompensação até fisiológica. Então, a pessoa, até fisicamente ela se torna, né? Ela começa a caracterizar, essa produção de testosterona, ela influencia também fisicamente. Sim, os ciclos menstruais são alterados, o próprio corpo, né? A gente começa, por exemplo, eu tive ganho de peso, que era em função do excesso de testosterona, ovário policístico, outros tantos desequilíbrios que já são sintomas, né? É o nosso corpo dando um alerta de, peraí, tem um desequilíbrio energético aqui acontecendo, né? Exatamente, a gente não precisa estar numa outra situação, muito pelo contrário, a gente tem que se reconectar com a nossa essência, que aí é que está o nosso potencial. E tem diversas formas para fazer isso. E realmente a pandemia foi algo que foi muito positivo nesse sentido, dessa introspecção, que muitas pessoas acabaram sendo obrigadas a parar aquele ritmo frenético de ter que estar correndo e dar conta das metas, dos objetivos, e ter que parar e se reconectar e buscar meditação, conexão com o Criador. Isso tudo foi muito positivo, tanto acredito, para o masculino quanto para o feminino, né? Não só para o feminino, porque o masculino também se beneficia, isso que eu falei, né? A gente vive num mundo que, para ele estar em harmonia, tem que haver esse equilíbrio. Claro. Não é que, porque as mulheres... Não, as mulheres, elas são extremamente importantes no lar, né? Para que haja um equilíbrio, eu acho que não tem como um lar ser equilibrado com homens e as mulheres infelizes ali. Mas o homem também, a gente, né, dentro da nossa linha que a gente trabalha também, a gente olha isso, desse potencial que há e que tem que estar em equilíbrio. Sim. Não é excluir um em função do outro, é muito pelo contrário, os dois juntos se complementando e sendo olhados, não é exclusão. E eu gosto muito de pensar nessa dança entre feminino e masculino, porque, por exemplo, né, eu estou com um homem, e aí não estou falando de relacionamento, né? Eu estou na convivência do meu pai, por exemplo, né?
o masculino desse homem vai inspirar o meu masculino, vai ajudar, porque eu começo a ver ali uma força que eu também tenho dentro de mim. Assim como o meu feminino, eu lidando com as emoções, eu demonstrando as minhas emoções, vai também inspirar o feminino desse homem. Não, peraí. Nossa, tanto que a autoconfiança feminina, ela não vem do racional, ela não vem do fazer, ela vem muito mais de um lastro emocional, de eu conseguir lidar com as minhas emoções e comunicar de uma forma transparente, vulnerável, autorresponsável, né? Muito mais do que o fazer. E isso inspira um homem, né? Isso vai inspirar, ativar esse feminino nesse homem. Por isso que eu falo, né? Quando a gente transborda essa energia, não é nosso fazer, é a energia que vai inspirar outras pessoas a se acolherem mais, a lidarem com as suas emoções. É muito inspirador. Não é aquela coisa imposta, aquela coisa forçada, aquela coisa que exige um esforço que muitas vezes nós no dia a dia, até para dar conta de todas as nossas atividades, né, a gente acaba se colocando nesse lugar de força, de resultado, de que fisicamente a gente também tem um preço para isso, né, que traz. E é exatamente ao contrário disso que a Gabriela está falando. A gente deixa o fluir, então as coisas elas é mais leve, né? Exatamente. E quando a gente fala em prazer, né? Quando eu falo do prazer, eu não estou falando de prazeres momentâneos. Até bem interessante que o especialista em bioenergética Alexander Lowen, ele faz uma distinção que eu gosto bastante, que é entre divertimento e prazer. O prazer é um modo de vida, um fluxo de sentimentos entre ambiente interno e ambiente externo. Então, entre yin e yang, isso é muito importante, é exatamente isso que está falando, esse equilíbrio entre essas duas energias, né? Eu estou conectada com as minhas necessidades, com os meus desejos, com o que eu estou sentindo, né? Fluindo com o ambiente, mas eu também estou respondendo e conectada com o ambiente externo. Né? Eu tô nessa dança. Não é que eu esteja alienada do que está acontecendo lá fora. Eu e não é interconectada. Exatamente. E também não é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Não, é o tempo todo sentir prazer. Essa também é uma ideia bastante infantil. Sim. Porque, inclusive, prazer e dor são dois lados do mesmo espectro. Mas é eu conseguir ter a confiança de que, não, eu consigo sentir, eu sei lidar com esses sentimentos e eu consigo bancar aquilo que vai acontecer. Eu me lanço na vida, eu tenho essa confiança porque eu sei, não, eu vou conseguir lidar com aquilo que eu vou sentir, com os meus sentimentos, com aquilo que vai despertar. Porque a maioria das vezes a gente foge das situações por medo de como a gente vai se sentir. Para fugir da dor. Exatamente. E aí achar assim, não, eu não vou conseguir lidar com aquilo. Sim, à medida que a gente vai trabalhando, isso é um processo, né? Isso é bem legal também, porque a palavra do masculino é meta e a palavra do feminino é processo, né? Então, acolher esse processo, à medida que a gente vai entrando nesse processo, é muito gostoso, né? Eu falo porque eu vivo isso, eu não sou uma mulher, né? Eu estou nessa caminhada, comecei essa caminhada há 7 anos, né? E me vejo nesse processo, várias vezes não conseguindo lidar, em outras vezes já, tá mais leve, isso tá bem mais leve, né? Então isso é muito gostoso mesmo. E é bem interessante que a Gabriela ela tem um histórico de sair do ambiente acadêmico, né? Que é um ambiente que, me corrija se estiver errado, muito yang, né? Porque você tem que ter resultados, e você tem metas, e você tem prazos. Racional, né? E isso, né, ressignificar isso, sair desse ambiente para esse outro lado, já foi um processo de transformação muito grande, não é verdade? Sim, foi um desafio bem grande para mim, né? Porque o que eu me dei conta, eu segui a carreira acadêmica, eu fiz mestrado e doutorado, e claro, o doutorado foi o que me abriu, foi a minha pesquisa de doutorado sobre as mulheres no hip hop, que me abriu esse caminho de trabalhar com o feminino. Mas o que eu me dei conta que era um caminho muito mais para eu ser aceita pela minha família, porque a minha família é super racional, né, homens e mulheres, do que efetivamente um caminho do meu coração, né? Então foi um trabalho interno bastante grande de lidar com o sentimento de, bom, a minha família vai me rejeitar por isso, vai deixar o medo, né? Vai deixar de me amar por isso. Né? Porque eu não vou mais seguir, eu não sou mais aquela filha que está seguindo os sonhos da mãe e do pai, né? Eu estou seguindo os meus próprios sonhos e anseios, né? Então foi bem desafiador e é ainda, né? Tudo aquilo que é novo pra gente,
que a gente não tem um repertório ainda pronto, é desafiador, né? Isso faz parte da teoria sistêmica, né? Fala que a gente tem que suportar um tanto de solidão para poder seguir em direção à vida. Exatamente, e suportar. Essa solidão, ela traz um desconforto. Sim, total, imagina. É super desconfortável. E isso é uma outra grande potência do feminino, né? Que é a gente conseguir estar com a gente presente, se acolhendo no desconforto. Porque geralmente vem também dessa coisa de a gente não ter um lastro emocional. Quando vem o desconforto, a gente quer fugir, né? Sim. Ai, vou fazer alguma coisa com isso. Eu não vou suportar. Exatamente. Ou a gente se vitimiza, porque o drama também não é sentir, Sim. né? Então, assim, tá com a gente no desconforto, ficar com a gente, tá, o que eu tô sentindo? E respirando um pouquinho cada dia mais, né? É o que vai realmente transformando internamente pra gente transformar externamente, né, Vi? E é um desafio muito grande, até pelo que eu te conheço, eu sei que para mim é um desafio, se eu estou falando, né? É um desafio para mim e eu sei que também para ti é, né? É um caminho que é todo dia a gente tem que se reconectar. Não é, eu fiz um processo ou eu tive esse despertar. Não, é todos os dias, né? É reconectar, é todos os dias ver que a minha força está no meu feminino, que eu tenho que honrar, eu tenho que reverenciar isso, que é em mim essa força. Eu não vou me tornar mais forte seguindo um caminho masculino necessariamente, muito pelo contrário, porque eu vou estar abrindo mão da minha força quando eu faço esse caminho, mas complementando, olhando, buscando, né, trabalhar mais ainda. Quais são os caminhos que têm se aberto diante de mim para terapias, para tratar... A Gabriela, ela trabalha muito com esse feminino ferido, né, o feminino nesse processo de transformação, de descoberta, porque realmente é algo novo. A nossa sociedade, ela não trabalha dessa forma, com esse foco. É algo que foi meio que colocado para debaixo do tapete, né? Uhum. É muito tabu em cima disso. Sim. Dessa relação. E a gente precisa saber que tem como ser trabalhado, que tem como ser olhado, e é um caminho muito bonito. Não é verdade? É um caminho muito bonito que vai se abrindo quanto mais a gente busca. Não tem que fechar os olhos ou achar que, isso não é para mim, é para todas nós. Exato. Até porque é um caminho, são escolhas que a gente faz na vida, né? Na vida são escolhas e a gente paga os preços pela escolha. Isso é amadurecer e crescer na vida, né? A gente sempre vai pagar os preços. E é um caminho... Esse caminho de reconexão com o feminino, quando eu deixo esse feminino liderar e, como a Zigrid falou, eu começo a confiar naquilo que está se abrindo, eu começo a me conectar mais com a minha intuição. Isso não quer dizer que eu não estou agindo, isso é muito importante, novamente. Sim. É uma dança entre feminino e masculino, né? E aí, quando eu entro nessa dança, o caminho se torna mais leve. E aí, claro, a escolha que a gente faz, eu quero ter uma vida prazerosa, leve, gostosa. E aí, no nosso caso, nós mulheres, quando a gente começa a se reconectar com essa potência, a gente começa a se tornar muito mais magnéticas. O que isso quer dizer? Quando eu falo do feminino magnético, eu não estou falando de estereótipo, né? Porque geralmente as mulheres acham, mulher fatal. Né? Não é a femme fatal, que fique muito claro, né? Eu estou falando de uma postura, de uma mulher que tem uma postura receptiva, convidativa, e aí as coisas começam a chegar para ela não tá tão penetrativa, tão testosteronizada, sempre fazendo, indo atrás, correndo. Que aí não dá tempo de acontecer as coisas. Exatamente, ela tá bem, ela sabe lidar com o desconforto, de lidar com esse vazio, com essa solidão, com a espera, e aí a vida começa a penetrá-la, e aí, claro, não estou falando sexualmente, né, mas penetrar no sentido de trazer, exatamente, de trazer aquilo que ela quer viver, de trazer aquilo que vai tornando a vida dela mais... E aí a coisa começa a ficar mais leve e gostosa, porque eu não preciso estar o tempo todo exausta, correndo atrás da máquina, né? Sim. A gente entra num outro movimento. As coisas, elas começam a fluir num outro ritmo, numa outra frequência, e a gente... Porque eu acredito que as coisas, elas são, na realidade, tanto para o homem quanto para a mulher. As coisas, elas são para serem assim. Uhum. Só que a gente, às vezes, se precipita, a gente quer encontrar o jeito certo, né, para fazer e dar as nossas fórmulas, e muitas vezes nós acabamos nos atropelando e fazendo coisas que, se nós esperássemos o tempo certo, aconteceria de uma maneira muito melhor, muito mais positiva. Bem isso. Bem né? isso. E fazer da nossa vontade, às vezes a gente não tem ainda
é a visão suficiente para saber qual seria a melhor escolha, né? Aquela coisa de não saber esperar o tempo certo. E aí acaba também se tornando uma coisa pesada esse não saber esperar. Porque daí a gente começa a forçar uma barra, né? Que nem a gente pensar numa relação, tá? Vamos pensar em relacionamentos amorosos. Quantas vezes eu me vi em várias histórias desgastada forçando uma barra em um relacionamento que não, sabe? A outra pessoa não estava mais ali. E eu estava forçando. Isso é muito cansativo, né? E aí na vida, para tudo na nossa vida. Para tudo, profissional, né? Para a questão mesmo, até mesmo as relações familiares, às vezes, de dar um tempo do distanciamento. Isso. Ah, não, mas tem que ser assim. Meu pai e minha mãe têm que agir assim. Os meus irmãos têm que agir assim. Não, cada um tem o seu ritmo e quando a gente deixa, né, as coisas fluírem nesse ritmo, a vida ela funciona de uma maneira mais tranquila. E a gente só consegue ter essa visão, esse entendimento quando a gente está conectado nesse tipo de energia. Exatamente. Porque quando a gente está no Yang, é como se tivesse, ó, não tem tempo, o tempo está passando, não tem tempo a perder, vamos lá, tempo é vida, é dinheiro, vamos lá, vamos correr, enquanto que na realidade não é assim que as coisas acontecem. Aí nisso vem doenças, problemas emocionais, estresse, diversos problemas de relacionamento, desde o trabalho até afetivos, em função desse atropelamento das emoções. Isso. E aí, claro, nós nos tornamos pessoas, primeiro com uma arrogância, sim, né? De eu tenho a resposta. Autossuficiência. Esse é uma outra grande questão. Esta postura, quando a gente entra nesse modo testosteronizado, modo tarefeiro, né, o modo masculinizado, a gente entra numa arrogância, numa superioridade e que a gente acha que sabe, a super independente, né? Eu me reconheço muito, sou uma independente zona, não sei se é essa palavra, em recuperação. Eu também. Né? Não preciso de ninguém, mato no peito, não preciso de nada. Isso tem uma arrogância muito grande, sim, de eu achar que eu sei o que é melhor para os outros, né? Sim. E vem, a Zigrid vai saber falar muito melhor do que eu, né? Vem aí de uma relação em relação aos pais, né? De achar que eu sou maior que os meus pais, que eu sei mais do que eles, o que é melhor para a vida, né? E aí, claro, eu começo a reproduzir isso nas relações. E é pesado, né? Porque muito eu ser pesado, maior que todo mundo, muito pesado, eu ser dona da verdade, isso é muito cansativo, suga a nossa energia e torna a nossa vida muito pesada. E tem que ter muita maturidade para conseguir enxergar isso e ver o ganho que a gente tem quando a gente abre mão dessa autossuficiência. Que realmente essa autossuficiência só faz com que a gente perca energia para caminhar a nossa jornada. Porque o tempo que a gente fica ali tentando resolver a vida dos outros, achando que nós temos a melhor perspectiva, as melhores ideias, é um tempo que a gente poderia estar canalizando na nossa vida para estar direcionando em relação aos nossos objetivos, em relação a essa reconexão, a esse olhar do que precisa ser mudado, né? Quem tem mais essa energia masculina, e existem mulheres que têm mais essa energia yang, precisam mais ainda olhar para isso, né? É como se fosse esse tomar todo dia, esse olhar todo dia tem que ser um olhar com mais tempo, com mais cuidado. Vira e mexe, quando você observa, você já saiu. Não, eu vou voltar, eu vou me reconectar. Daqui a pouco você já está de novo ali naquele ritmo tarefeiro. Exatamente. Aí tem que voltar, opa. Isso. Porque é só a gente pensar, né? No meu caso, estou com 35 anos. Eu passei 30 pelo menos anos, mais, né? Porque essa questão da postura foi mais recentemente que eu me dei conta. Nesse modo, nessa postura, não é, de novo, a palavra do feminino é processo, né? Não é do dia para a noite. E aí, por isso, assim, eu vejo muitas mulheres, elas querem a transformação, mas elas não querem pagar o preço, elas não querem se comprometer com o processo de transformação. E aí até a gente pode conseguir coisas superficiais, mas que geralmente passam pela negação dos sentimentos, né? Eu tô super bem, tô aqui fazendo uma meditação. E aí, outra coisa, a gente começa a criar dependências de ferramentas, sim, né? Não, por exemplo, não peguei o meu cristal, meu quartzo rosa, pronto. Isso, exatamente. Aí todo dia eu tenho que pegar e meditar. Cheirar o aroma. Exatamente. Que são ferramentas bem importantes, auxiliam. Mas essa é muito mais a postura, sim, por trás. São âncoras, na realidade. São âncoras, perfeito. São âncoras, né? Mas é muito mais a postura que é como a Zigrid falou, é todo dia.
é todo dia um orar e vigiar. E outra, a gente vai cair várias vezes, Sim. vai errar várias vezes. É se acolher nesse processo e falar, tudo bem, você errou. Não é tá tudo aquela, eu caí certo. nem doeu. Não, Dói pra caramba. não doeu, deixa eu ficar aqui Mas quando a quietinha. gente tem consciência, Né? dói pra caramba, sabe? Mas é se acolher e falar, eu sei, né? É muito legal uma técnica que eu gosto bastante, que eu uso comigo, que eu sinto bastante a diferença, por quê? Às vezes são pequenas mudanças que a gente faz, mas que trazem grandes transformações. E que são mudanças não necessariamente fáceis, mas são pequenas. Então, assim, a linguagem que a gente se fala Total. faz toda a diferença. PNL. Então, exatamente. Então, eu vejo assim, quando eu tenho uma tendência, meu padrão é ser muito dura comigo. E quando eu vou lá e consigo falar, Gabriela, tudo bem, não saiu do jeito que tu querias, como se eu falasse com uma criança, aquilo vai aliviando e eu saio da rigidez, da dureza comigo, né? Tá tudo certo. Exatamente. Você está no é um processo. E assim, eu acho maravilhoso também quando a gente olha, eu sempre gosto de trazer isso para os meus clientes. Mas não está acontecendo, as coisas não estão acontecendo do jeito como eu imaginei que fossem acontecer. Ótimo, isso já é um trabalho que de repente você está precisando ser trabalhado nessa área e que talvez você achou que já tivesse passado de fase, que já estava resolvido aquilo. Então, assim, tudo que acontece tem um porquê. Então, se ainda está incomodando uma situação que para você já estava resolvido, já estava ok, é porque ainda precisa olhar algumas coisas que ainda não estão curadas, não estão trabalhadas. Tudo faz parte desse processo, nada é por acaso. Toda dor, ela tem um motivo de estar ali, é porque ela está, de repente, sendo trabalhada para parar de doer, né? Um processo, ele leva um tempo. Mas, Gabi, fala aqui pra gente a respeito desse feminino. O que a mulher, ela pode fazer para essa reconexão e também o homem? Qual a mensagem que você deixa? Bom, o prazer, né, é o próprio feminino. Esse prazer enquanto modo de vida é o próprio feminino. É a gente se conectar, né, a partir de uma outra postura receptiva, de merecimento. Então, assim, o prazer no dia a dia, né, isso não quer dizer eu tenho que abrir mão das minhas atividades, dos meus compromissos, não. Mas pequenas mudanças no meu dia, como ficar mais conectada com o meu corpo, com o meu sentir, fazer pausas ao longo do dia e me perguntar, pausas de menos de um minuto, gente. Então, assim, respira e aí se pergunta, o que eu estou sentindo? Tudo isso vai nos dando lastro emocional, essa autoconfiança feminina, tá? Então, esse é um caminho de reconexão e que eu tenho trabalhado bastante no A Flor da Pele, né? Tanto na jornada quanto no curso. E para os homens, é também esse caminho das pausas, né? De atenção plena. Exatamente, né? De fazer sair dessa coisa também de super-herói muitas vezes, né? E conseguir muitas vezes se conectar com as suas emoções e tentar expressar aquilo de alguma forma, né? Às vezes alguns homens têm mais dificuldade de expressar falando, mas se expressa, encontra alguma forma, né? Pode ser, sei lá, jogando com os amigos e aí eu coloco aquela raiva para fora, sabe? Pintando alguma coisa, música é muito gostoso, de forma geral, né? Tudo aquilo que é lúdico é uma forma muito rica, né, de nos conectar com esse universo feminino e expressar aí as nossas emoções, né? Perfeito. E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, é só acompanhar a Gabriela Cordioli, né? Tá assim nas suas redes sociais. Gabi Cordioli Couto. Gabi Cordioli Couto, ela tem muito conteúdo, ela coloca muito conteúdo realmente desse universo do feminino, então é só seguir lá que, nossa, tem uma lição em cada dia. Obrigada. Gabi, obrigada por ter você aqui, é sempre um prazer enorme, agradeço. literalmente. Eu que agradeço, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Hoje nós ficamos por aqui e semana que vem nós nos encontramos novamente. Um beijo.